Shalom! Bom dia, povo lindo que vai morar no céu. Que Deus abençoe essa quinta-feira, que seja uma quinta-feira abençoada, um dia que a gente possa chegar mais diante do nosso Criador. Estamos aqui nessa manhã, nesse dia lindo, nesse sol maravilhoso, com esse galo doido aqui cantando também, para trazer uma palavra rema, uma palavra revelada ao seu coração. Um maná fresquinho, direto do trono do Pai, para nós nessa manhã. Fica conosco até o término desse devocional, pois eu creio que Jesus vai falar tremendamente ao seu coração. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Evangelho de João, capítulo 8. Que coisa boa! E nós vamos ver aqui a história da mulher adúltera, que poderia ser, né, gente, a mulher e o homem adúltero, porque não era só um, né, mas vamos entender. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé, por meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. A lei, gente, de Moisés tinha regras rígidas sobre a sexualidade. O castigo para o adultério era a morte por apedrejamento, tanto para homem quanto para mulher adúlteros. Se Jesus confirmasse a pena de morte, sua compaixão seria questionada. Se ele se recusasse a confirmar o castigo, seria acusado de ir contra a lei de Deus. Ele sabiamente fez uma pergunta aos acusadores da mulher, pois a lei judaica também pedia testemunhas para que fosse atirado a primeira pedra, caso, de pena capital. Então, amor, aí a gente entende que nesse contexto rico, a gente vê que tanto o homem, havia ali uma mulher adúltera, mas também com certeza havia homens adúlteros também, né? Só que o julgamento Ninguém faz isso sozinho, né, gente? Ninguém faz sozinho. Como que vai adulterar sozinho? E ali aqueles, mas assim, a grande questão aí é que eles queriam colocar Jesus sempre à prova. Sim. Eles sempre queriam indagar Jesus, colocar ele numa situação constrangedora. E você vê a mente de Jesus como ela é brilhante, né? Ele, em meio ao caos, em meio à pressão, ele sempre se sobressaía, porque o Espírito de Deus, a presença de Deus era sobre a vida dele. E nós também temos que buscar ter esse discernimento, essa sabedoria que vem do alto. Porque muitas das vezes nós julgamos, nós atiramos pedras nas pessoas antes mesmo de refletir sobre tal situação. E quando pensamos que não, nós já estamos fazendo, já estamos ali também sendo que nem esses hipócritas, esses escribas, que se consideravam ali os donos da lei. E nós vemos nesse contexto que eles chegam com essa mulher adúltera para o sacerdote, para os escribas, e ele falou: pegamos essa prostituta aqui, essa mulher adúltera, essa meretriz aqui em adultério. Aí o que devemos fazer com ela? Não, leve para Jesus, vamos ver o que ele diz. E diz o contexto que Jesus estava ali, ensinando, uma roda de pessoas ali. Ele estava ali
provavelmente falando as coisas do reino de Deus, né, bem tranquilo. Chega esses fariseus com essa mulher. Imagine, né? E fala Naquela, em pé, aquele né, tumulto. chamando a atenção. Fala, ó, nós pegamos essa mulher em adultério. E de acordo com a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que o senhor diz? E ele não sofreu aquela pressão, ele bem tranquilo, escrevendo ali com o seu dedo na areia, né, ele se levantou e disse para aqueles homens: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Interessante que o texto diz que do maior para o menor foram saindo um por um. Porque, O mais meu querido, velho, né? o mais velho, né, foram saindo um por um, porque quanto mais velha a pessoa é, mais pecado ela tem, né? E aí ele volta ali, né, e conversa com essa mulher e fala para ela, chama ela de mulher, né? Mulher, cadê aqueles que te acusam? Dá uma olhada à sua volta. Eles não estão mais aqui. Eu não te acuso, né? Vás e não peque mais. Interessante que Jesus, ele toma para si o pecado dessa mulher e perdoa ela. Jesus, ele veio não para julgar, mas para salvar a humanidade. E foi isso que ele fez, pagando um alto preço naquela cruz. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Nós não éramos merecedores desse amor, mas ele tomou sobre si os nossos pecados e nos perdoou. Glória Que a gente Deus. também possa aprender com o Mestre nesse dia, a não julgar, a não atirar pedra nas pessoas, mas proferir palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de destino, palavras que vão mudar a vida das pessoas. Nós não devemos ser aqueles que inflamam, que causam situações constrangedoras na vida das pessoas, mas aqueles que apaziguam, aqueles que trazem libertação, que trazem salvação e trazem perdão, né? Se nós queremos verdadeiramente seguir nessa caminhada aí rumo à salvação. E eu vejo, né, que quem nos justifica verdadeiramente é o Senhor. Nós não precisamos nos preocupar, né? Porque Jesus, ele nos justifica. E quão bom e maravilhoso é isso, né? Ter essa certeza. De novo, aqui no versículo 12, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? Logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Jesus, ele sempre dá ênfase na Trindade, porque quem justificava Jesus era o Pai dele. Porque se o Pai enviou a Jesus, é porque Jesus era apto e digno de estar ali representando a mim e a você. Então ele queria chamar a atenção deles para isso. Ó, se eu sou o Messias, quem me testifica é meu Pai, e meu Pai me enviou. Eis que eu estou aqui porque, né, é como se Jesus tivesse falado assim: alô, cadê que vocês leram as Escrituras? Cadê que vocês sabem quem é o Messias? Quem vai justificar o Messias é o meu Pai. Então ele estava o tempo todo querendo chamar a atenção deles. Gente, o meu Pai é Deus. E a gente vê aqui agora, nós vamos ver no decorrer desse capítulo, um verdadeiro debate, né? Vixe! O pau aqui, o bicho pegou aqui, um verdadeiro debate. Jesus Foi ali, ó. falando que eu sou, vocês são filhos do diabo, né? Se vocês continuarem nessas práticas do pecado e não crerem em mim, vocês vão morrer no pecado. Gente, Jesus manso e falando e manso. isso. Na E eles, mansidão. eu imagino a ira deles, o tanto que eles ficaram revoltados. Porque se tem uma coisa que o nosso mestre tem, né? Assim, que eu fico impressionado, é o domínio próprio e esse equilíbrio. Meu Deus. É impressionante como, ao meio ao caos, em meio a várias situações, Como eu busco isso, gente. ele tá assim, falando em poesias, né? Você vê ali naquele próprio momento da cruz, né? Da crucificação ali. Sim. Ele fala: pai, como que pode soltar, depois de ter sido martirizado, passado
por tantas situações, ter sido despido Mas abre uma naquela aspa, cruz. né, amor? Porque a gente, se a gente estivesse já na cruz, a gente já estaria desacreditado, né? Já não teria nem Não. aquela. Nós já estaria no. Já tá tudo perdido. Mas o que é o que você falou. Dentre esses conflitos, porque o que pega na gente no nosso dia a dia? É as situações cotidianas e corriqueiras. Aquilo é aí que que os a nossos- gente perde a bênção. Aquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque é que nem a Paula falou, se fosse uma situação, nem consigo imaginar, né, o que Jesus passou, mas por tão pouco, A gente hoje já. a pessoa ela passa por uma situação ali difícil, às vezes uma doença que se abateu, ou algo que veio sobre ela, Ou ela um já esmoece. incidente, né? Um Ela incidente no dia a dia. Já desestrutura, já perde a fé, eu já não tenho mais fé, Que eu já não isso? quero Por que mais. Deus fez isso comigo? Começa a murmurar, e isso não é bênção. Não é bênção. Você vê que a gente tem que ter esse equilíbrio, buscar, porque o que vai trazer refrigério para nossa alma batida, para essa situação, é a presença do Espírito Santo e a gente se alimentar das coisas do alto. Sim. Porque se você ficar olhando para o problema, para a Vixe. circunstância, você entra em parafuso. Entre outra, gente, quem não quer ter problema, então vai ter que ficar acostumada a viver na mesma vida, porque o problema, ele vem quando a gente está crescendo, quando a gente está conquistando, vem problemas. Então, problemas, que vem os problemas, porque se está vindo problema, porque a gente está crescendo, porque as coisas estão acontecendo, e Deus vai te dar discernimento, sabedoria, para você se colocar diante dos conflitos. Tem até um livro, né, que fala Tem. Problemas Obas. Porque o problema é sinal de que, eu tô crescendo, tá acontecendo alguma coisa, eu não tô na mesmice. E no meio desse tudo isso, né, Jesus defende sua missão e autoridade. E algo interessante é que ele diz no versículo 22, então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou não vós podeis ir? Olha a pretensão desses judeus, se achando melhor do que o Cristo. Quer dizer, se ele vai para um lugar onde a gente não pode ir, ele só pode ir para o inferno, porque é lá que nós não vamos, porque nós somos, né, os bambambam. Olha a pretensão desses judeus, gente. A gente precisa ter humildade. Eu olho isso daqui e eu penso, cadê a humildade desses homens de Deus, entre aspas, Ele né? testifica, né, da pessoa dele, né, porque ele diz no verso 22, mas ele seguiu dizendo-lhes, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E o que me chama a atenção também, no verso 24, por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados, se vos não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Ou seja, aqui de novo, né, Jesus está reforçando que a única forma de salvação, de vida eterna, só vem pela fé em Jesus. Sim, gente. Né? É pela fé em Jesus que nós vamos ser salvos, é pela essa busca genuína através do nosso Senhor. Ele é o único que salva. Existe somente um Deus, E o único caminho. um só Espírito e um só que salva. E o que salva é a pessoa de Jesus. Gente, só corrigindo aqui, eu li o 22, o Rodolfo leu 23 e 24, tá bom? Porque na hora que ele leu, ele falou 22, deu a entender que nós estávamos lendo até Bíblia diferente, mas é o contexto, é o verso, tá bom? E dando continuidade, aqui no versículo 31 diz assim, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia! Se vós permanecerdes na minha palavra, não é a palavra da Ana Paula, não é a palavra do Rodolfo, você precisa permanecer na palavra de Deus. Houve dúvida? Algo não soou bem aos teus ouvidos? Aquilo que os irmãos falaram, aquela interpretação não veio de encontro à minha vida. Ok, amado. Fica na palavra. Fica na palavra, né? Fica na palavra. Busca ter discernimento, sabedoria na palavra de Deus, irmão. Porque aquilo que Deus fala para nós, fala pro Rodolfo, igual a gente sempre tá comentando, mas o Rodolfo traz uma visão, ou eu trago outro, porque a Bíblia ela é viva. Jesus está falando conosco através da palavra de Deus. Então a gente não... Eu acredito assim que eu jamais vou questionar um irmão que falou que que está colocando um ponto de vista dele. Se o meu ponto de vista é diferente, eu vou expor para ele, ó, irmão, eu acho assim. Eu acho assado. O que acontece é que a verdade ela não se justifica.
A Sim. verdade é verdade. É. E ponto. Você entendeu? Então, o que acontece quando você prega algo que está voltado à Bíblia, à palavra de Deus, você está focado ali no texto bíblico, você não precisa se preocupar se as pessoas se agradaram da mensagem ou não. Porque você pegou aquilo que está na palavra de Deus. Sim. E o que vai testemunhar, o que vai fazer efeito na vida da pessoa é a palavra, é o Espírito Santo que vai agir. Sim. Agora, há uma responsabilidade muito grande. Porque se eu não estou pregando a verdade, não estou pregando segundo o que está na palavra, eu estou chamando uma responsabilidade para mim. E essa responsabilidade, um dia eu vou prestar conta. Sim, o que acontece também é que às vezes a gente lê algo e a gente fica muito preso na palavra em si, a gente não entende que aquilo dali às vezes é um algo pejorativo, é uma metáfora, então que requer uma interpretação íntima dentro daquilo que você vive, dentro das suas experimentações. Então, existe uma particularidade dentro da palavra que é a revelação, que é dada a cada cristão, aquele que crê em Jesus. E diz aqui no versículo 34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos nos libertar do pecado, diariamente pedindo perdão. Senhor, me perdoa por pecados praticados em gestos, ações, palavras ou pensamentos, para que a gente venha ser livre dessas amarras de Satanás e venhamos viver a liberdade que há em Cristo Jesus. E é tão bom você ser livre, irmão. Glória! Você se alicerçar nessa palavra que é pura e verdadeira. Né? Porque se tem algo que está há mais de 2020 anos e não muda, né? É a palavra do Senhor, é a Bíblia. Então que nós vemos, e todo o que eu falo, todo texto, né? Todo texto bíblico, fora do contexto, gera pretexto. Isso. Você entendeu? Isso. Porque acontece, muitas das vezes a pessoa, que nem a Paula falou, a pessoa pega um versículo, um capítulo, e ela tem uma chave poderosa. Né? A palavra de Deus, ela é viva. Então o que a pessoa faz? Ele pega um texto isolado da Bíblia e traz aquilo para uma cultura, para um ensinamento fora do contexto bíblico. Você entendeu? E aí acaba o quê? Aprisionando pessoas, as pessoas seguem aquilo de uma forma ilícita, né? Ilícita, talvez, vamos dizer assim. E não é bênção, porque o grande segredo errônea, né? Não ilícita, vamos dizer assim, a forma correta é você sempre analisar o texto, mas o contexto, o antes, o depois, ler, reler, meditar na palavra do Senhor. As pessoas Isso que a gente faz, né? Não, eu acho, para mim, assim, eu já tentei ler a Bíblia, que nem num plano devocional, né? Numa leitura anual, de você pegar, se você ler 4 capítulos da Bíblia no dia, em um ano, em 365 dias, você leu a Bíblia toda. Só que a Bíblia, irmão, não é para você ler assim como um livro qualquer, não. A Bíblia, você tem que ter intimidade com ela, você tem que amar a sua Bíblia. Você tem que buscar ali, sabe, ver o que Deus quer falar ao nosso coração. E é tão legal isso, porque a gente, olha, você vê, a gente está falando de um capítulo. Olha que a gente grava quase que 20 minutos, 25 minutos, meditando num único capítulo. Né? E a gente já está aí, né, terminando quase os evangelhos, para a honra e glória do Senhor, um monte de gente acompanhando. Eu quero mandar um abraço aí para a irmã Mari Zinete, né? É difícil falar o nome dela, mas ela sabe quem ela é, ela adora essa paisagem aqui, esse dia lindo. Fala sempre aqui dos passarinhos. É. Irmã, nós estamos aqui gravando, um gavião estava sobrevoando aqui, eu estava até pensando, o que ele tá vindo aqui abaixando pertinho de nós? É um barato mesmo. E assim, gente, é gostoso porque, você que tá aí lendo um capítulo por dia com a gente, nós vamos chegar aí, gente, a Apocalipse juntos. E depois que a gente terminar Apocalipse, nós vamos ir para Gênesis. Que delícia, então, vamos ler a Bíblia junto. Fica conosco, vamos nessa caminhada aí que com certeza a gente vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E pra gente encerrando aqui, no versículo 41, diz aqui, vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardo, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai,
certamente minha vez de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, gente, realmente, como o Rodolfo disse, eles estavam num debate, Jesus estava ali, um bate, outro rebate. Imagine a cautela de Jesus ao colocar tudo isso. Versículo 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Hoje de manhã eu até coloquei na mensagem ali que muitas das vezes a gente não consegue discernir a voz que nós estamos ouvindo. Pois essa voz doce, suave, essa voz que nos traz certeza daquilo que nós devemos fazer, e essa certeza que eu te digo não é aquela certeza que vai dar tudo certo, é aquela certeza que Deus está com você e que o que acontecer, seja positivo ou negativo, é da parte do Senhor. É uma coisa que a gente só adquire com ali uma intimidade com Deus diária, porque se você não buscar Deus diariamente, você não vai conseguir discernir verdadeiramente a voz de Deus, assim como esses judeus que estavam tão presos à hipocrisia, aos dogmas e às heresias, que eles não conseguiam discernir a voz de Deus, não conseguiam entender tudo aquilo. E versículos 58 e 59, para terminar, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Gente, na hora que ele falou, olha, quando questionado a respeito de sua identidade, Jesus respondeu, eu sou. Isso enfureceu os judeus. Eu sou é um nome para Deus revelado a Moisés. Portanto, Jesus se identificou como um com Deus. Os judeus consideraram essa declaração uma blasfêmia, um discurso nocivo ou calúnia. No sentido do Antigo Testamento, blasfêmia significava mostrar desrespeito ao caráter e ao nome de Deus. O castigo para a blasfêmia, para um judeu ou estrangeiro, era morte por apedrejamento. Então, eles já quiseram causar ali e Jesus se retirou porque não era o momento, né, dele ser morto a pedradas ali. Não, ele tinha um propósito e ele cumpriu seu propósito com excelência. Amém? Amém. Vamos orar. Quer falar mais alguma coisa, amor? Não, eu ia falar que, assim, desde a criação do mundo, né? Quando Deus falou ali, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, Jesus já se fazia presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, ele já se fazia presente, né? Ele está desde a criação do mundo, ele é o ômega, o princípio e o fim, né? Então, tudo é voltado à pessoa de Jesus. O Antigo Testamento, todinho, ele vem narrando a história do vinda do Messias. Sim. Né? E ele veio, né? E trouxe a sua mensagem. Ele veio num tempo, na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É no tempo certo, né? Justamente para quebrar essa religiosidade, essas cerimônias religiosas que ocorriam, que oprimiam o povo, que faziam distinção de crenças, né? Então, glória a Deus que ele veio, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por nesta hora, nesta manhã, podermos compartilhar desta palavra, podermos ser alimentados por esse pão fresquinho do alto. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por essa sinfonia de pássaros, Senhor, em meio a esse barulho de obras, mas o Senhor é o Deus que excede todo entendimento, é o Deus que nos acalenta, é o Deus que nos conforta, e que esta pessoa, onde quer que ela esteja, ela possa sentir esse conforto, possa sentir esta paz. Pai, esta pessoa tem sido esse que se levantou na sua casa, na sua família, para fazer a diferença, para lutar e para buscar pelos seus. Então, papai, capacita esta pessoa, toca-lhe, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, venha trazendo renovo, venha trazendo paz. Em nome de Jesus, ó Deus, fortalece e sustenta essa pessoa, dê estratégias, dê discernimento, dê sabedoria, domínio próprio, ousadia
Oh Deus maravilhoso, nós colocamos diante de Ti, papai, a nossa nação. Ó Senhor, todas as nações, que haja, Senhor, a cura, que nós possamos retomar a nossa vida de uma maneira mais saudável, dando mais valor à vida, dando mais valor à presença do próximo. Sim, Que meu esse Deus. algo, Senhor, que abalou aí o mundo inteiro, tenha sido, Senhor, positivo para todas as pessoas, para as pessoas aprenderem a amar mais umas às outras e não a viver, Senhor, buscando os seus próprios interesses, ali os seus benefícios próprios. Ó Pai, eu creio que tudo isso houve um propósito, e o propósito foi para que o seu nome fosse glorificado. Verdade, Senhor. E eu tenho acompanhado quantos canais ali no YouTube, nas redes sociais, como as pessoas têm falado mais de Ti, Senhor. E eu espero de verdade, ó Pai, que não seja uma coisa de aparência, mas que de verdade as casas, assim como a minha foi estabelecida uma casa de oração, que as casas em toda parte do mundo possa experimentar isso também, É verdade, que as casas Deus. possam ser estabelecidas como uma casa de oração, uma casa de bênçãos. Ó Pai, eu oro, Senhor, por esta pessoa que está aí manifestando a Tua fé, colocando aí o seu pedido de oração, pedindo oração, Senhor, pela restituição do seu casamento, pedindo para que se abra uma Sim, porta de emprego, pedindo para que algo aconteça. Deus, eu não sei o que essa pessoa precisa, eu não sei qual é a necessidade real desta pessoa, mas o Senhor conhece esta vida e o Senhor o sabe. Então, papai, que a fé manifestada, Senhor, ela venha ali receber algo do sobrenatural a partir dessa ousadia, dessa atitude. Ó Pai, eu já te rendo graças e te agradeço por tudo e peço que esta pessoa tenha um dia abençoado, que todas as coisas que ela fizer, aonde ela tocar, que abençoado seja. Dê alegria, Senhor, vigor e paz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom.